Muito bem, nação, estamos aqui pelo Estúdio RN. Eu sou o Beto Lucchesi. Eu peço você para dar aquele like nos nossos vídeos e também compartilhar estes vídeos com os amigos, ok? Dessa forma, o Estúdio RN vai crescendo e podemos trazer cada vez mais informações e debater coisas que são importantes para mim, para você e para todos os flamenguistas do mundo afora, ok? Como eu já disse anteriormente, eu estou no Canadá, mas o coração continua vermelho e preto e o coração, com certeza absoluta, está sempre onde o Flamengo está. Então, se o Flamengo estiver jogando no Rio, nós estamos acompanhando. Se o Flamengo estiver jogando na Europa, em outro estado, em outro país qualquer que seja da América do Sul, nós também estamos sempre acompanhando. Ok, nação? Conto com vocês. Nação, hoje eu acho que o mais importante desse vídeo que eu estou trazendo é para falar um pouco dessa nova fase do Flamengo com o Jorge Sampaoli, né? A gente que passou momentos desde quando Jesus saiu de altos e baixos. Tivemos o Domenech quando Jesus saiu. Existiu uma grande esperança da nação que o Domenech pudesse repetir o sucesso do Jesus, né? Mas infelizmente as coisas não caminharam do modo correto. Também teve aquela epidemia, aquela doença, né? Que causou, obviamente, problemas e que também dificultou bastante, né? Atingiu o preparo físico dos jogadores, enfim. Dali já começou vamos dizer assim, o início desses problemas que, né, a gente convive até hoje. Enfim, não deu certo, e aí contratamos o Rogério Ceni. O Rogério Ceni até nos deu um título, mas foi aquele título pelo telefone, como dizem, né? Graças ao Cássio, do Corinthians. O time não convenceu. Teve bons momentos, teve boas partidas, mas não convenceu. Teve o Renato Gaúcho, o time teve algumas boas participações, mas infelizmente, né, a gente também não teve aquele sucesso do passado. Mais recente, também tivemos Dorival, até fomos campeões da Copa do Brasil, da Libertadores. O time fez bons jogos, mas no final, os jogadores, talvez o grupo em si, com muita força, né, eles têm muita força, eles colocaram o Dorival em segundo plano. E o Dorival não mostrou aquela coisa que todo comandante tem que ter, né? Que é justamente se fazer ser respeitado, fazer ser respeitado. E ele não conseguiu. Os jogadores se autodeterminaram em férias. Antes, o Flamengo, nos últimos jogos do Brasileiro, foi aquela tragédia, né? Que nós sabemos. O Flamengo foi muito mal em todos os jogos, até com times que foram rebaixados. Bem, depois veio Vitor Pereira. No início do ano, perdemos diversos títulos, dos vários que disputamos. Tivemos 7, 8 títulos para serem disputados em 2023. Já perdemos metade deles. Sobrou agora o Brasileirão, Copa do Brasil, a Libertadores. Quem sabe, né? O Flamengo campeão da Libertadores, o Mundial, enfim, novo Mundial, né? Enfim, então assim, o Flamengo vem se reestruturando, mas com o Vitor Pereira não deu certo, não houve liga, os jogadores não se adaptaram e agora chegou o Jorge Sampaoli. O que dizer do Jorge Sampaoli? O que tem para dizer são só coisas boas. Primeiro, é um técnico duro, muito duro. Ele ouve os jogadores, ele até aceita que os jogadores deem suas opiniões, como eles se sentem, se estão confortáveis nas posições, etc e tal, de como eles gostam de jogar, mas ele tem já na cabeça dele, na mente dele, na estratégia dele, tudo montado. Um técnico com experiência internacional, europeia, de competições importantes na Europa, que já dirigiu seleções em Mundial, já dirigiu seleções em Copa América, né? Mais de uma seleção, já dirigiu a Argentina, dirigiu o Chile, enfim. Eu levo muita fé nele, fez um grande trabalho no Santos, que não tinha elenco na época. Fez um grande trabalho no Atlético Mineiro, que estava remontando, né, a equipe, que depois veio ser campeã com o Cuca, do brasileiro, mas quem montou foi o Jorge Sampaoli.
E assim, o pessoal fica com aquela coisa de, oh, ele vai jogar com três zagueiros. Gente, é só para esclarecer uma coisa. Eu acho que todos nós, né, em geral, os brasileiros, ficamos muito impressionados com os três zagueiros, porque fica aquela impressão de que com três zagueiros o time é defensivo. Mas não é não. É porque no Brasil a maioria dos técnicos eles jogam de forma defensiva. Então aquela impressão que fica é de que é um esquema defensivo, mas não é. Você imagina, três zagueiros, um fica como líbero, dois os jogadores vão como ala, o que seriam os laterais. Ou seja, eles jogam do meio de campo para frente praticamente. O time pisa muito na área, o time tem muito mais posse de bola no ataque. E o time, quando tem que defender, perde a bola, tem jogadores em número suficiente para roubar a bola novamente. Ou seja, é difícil a defesa passar apuros. Mas quando o adversário tiver em vantagem, estiver vindo para o ataque, nós temos jogadores no meio de campo que tem como fazer a proteção. E os três zagueiros ali, um líbero que vai na frente e ficam dois zagueiros ali dando a cobertura. Ou seja, o esquema de três zagueiros é um esquema que de fato é ofensivo quando você tem as peças certas. E no caso do Flamengo, nós temos as peças certas. Além do mais, em alguns jogos ele vai mudar o esquema tático. Ele também gosta do 4-3-3, que é o tradicional que a gente joga, o 4-4-2, não importa. O Jorge Sampaoli, ele tem muito conhecimento técnico. Então ele tem muitas artimanhas durante uma partida para modificar o panorama. O Jorge Sampaoli, ele é tão firme, é tão determinado, confia tanto nele, que se o time começar um jogo e não estiver bem, ele com 15 minutos, ele tira um jogador, coloca outro, corrige o erro. Esse é o Jorge Sampaoli. Então é assim, um técnico que está o tempo todo pulando à beira do campo, saltando, reclamando, correndo, brigando com os jogadores, brigando com o juiz, com o auxiliar, exigindo dos jogadores, ele exige, ele cobra. E é o seguinte, quem não estiver satisfeito vai ficar no banco, ou pede para sair, porque com Jorge Sampaoli, o Mengão tem tudo para ser um time semelhante ao de 2019 ou até melhor. Por que melhor? Porque o Flamengo hoje tem muito mais peças do que naquela época o Jorge Jesus tinha. E detalhe, hein? Se for analisar por nome, o Sampaoli, ele tem mais nome do que o Jesus, porque o Jesus fez um grande nome no Flamengo. Ele vinha apagado da Europa. Ele teve passagens importantes, sim, no Benfica, depois no Sporting em Portugal, mas estava lá, esquecido na Arábia. O Flamengo ressuscitou o Jesus, trouxe o Jesus. Jesus ganhou, fez nome e aí foi embora, né? Daquela forma que sabemos, não vou nem fazer comentários sobre isso. Porque, de qualquer forma, eu gosto dele, gosto do trabalho que ele fez, mas a gente não pode esconder os fatos. O que ele fez realmente não foi correto. E o Sampaoli não, ele tem pedigree, como a gente fala. É um técnico que tem nome, é respeitado e os jogadores, né, aquele jeito dele marrento, sisudo, os jogadores respeitam ele. Como a gente fala, engolem saliva para o Jorge Sampaoli, ok? Nação, é isso. Acredito totalmente que com o Jorge Sampaoli vamos voltar a ser aquele Mengão temido de 2019, o Mengão malvadão, e contra o Internacional, amanhã, esperamos que o Flamengo também, já assim como foi contra o Curitiba, o Flamengo mostre sua força já desde o início do Brasileirão para a gente tomar a dianteira e vencer esse campeonato, tá bom? É isso, nação. Novamente, eu peço vocês para se inscreverem no nosso canal, dar aquele like e convidar os amigos a conhecer o estúdio RN. É isso aí, nação. Saudações rubro-negras.